Boa noite. Então, como ela falou, eu sou Ana Maria, eu sou de Santa Catarina e eu estou em tempo integral na missão tem 10 anos. E eu confesso que eu nunca imaginei que eu seria missionária. Eu me converti aos 16 anos, não sou de família, eu não tinha nenhuma religião até os meus 16 anos. E aí, então, eu conheci o Senhor com 16 anos, muito sedenta de conhecer mais de Deus, mas quando eu fui ouvindo sobre o que eram os missionários, eu tinha certeza que eu jamais seria missionária. A minha primeira experiência em missões foi com a minha igreja, foram 10 dias no Paraguai, quase morri congelada lá. E aí, depois daqueles 10 dias, eu disse, realmente eu não nasci para ser missionária. Mas aí eu tive mais 3 viagens, duas para o Rio Grande do Sul e uma para o Mato Grosso do Sul. Até que em 2014, numa conferência missionária, o Senhor me chama. E era algo tão forte que o chamado de Deus para mim era com vídeos da igreja perseguida, pessoas sendo mortas, e o Espírito Santo estava me chamando e dizia, Deus, você está me chamando para morrer? Aí ele assim, estou. Eu disse, Deus, você está me chamando para morrer? Ele assim, eu estou. E é lógico que eu não estava assim plena, eu não conseguia nem me aguentar tanto chorar. E eu disse, Deus, eu vou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o que você quer que eu faça. Mas você está me chamando para morrer? Eu vou. Eu só preciso comunicar isso para os meus pais. E naquele dia, quando terminou aquele culto, eu abracei o meu pai e chorei muito, muito, sabendo que eu estava me despedindo dele. Mas eu terminei o curso de teologia que eu estava fazendo, e foi em 1 ano e meio, então, eu fui para a missão, e ali estou, tem 10 anos. E o Senhor tem me levado para muitos lugares, e eu descobri que, apesar de eu achar que eu não poderia ser missionária, a minha criação toda tinha me preparado para ser missionária. Até ter uma família grande, ter que às vezes dormir no chão, não poder escolher a minha comida. Eu disse, olha, não é que eu tinha sido preparada para ser missionária? E eu fui vendo como Deus se manifesta em meio aos povos, em meio aos desafios. E muitas vezes, quando eu estou em viagem, como eu estive agora no Maranhão, recentemente, liderando uma equipe de 6 missionários que estavam sendo treinados, nós estávamos numa aldeia isolada, aí esse negócio de tomar banho no rio, eram 10 minutos de caminhada, já voltava suada, o banho era só psicológico, porque já voltava meio assim, o que adiantou esse banho, né? Fiquei com uma ferida no pé, estou com uma ferida na perna até agora, que não sarou. Eu estou com marcas de feridas do ano passado, de bichinhos que eram como carrapatos que ficaram no meu corpo. E se você me perguntar, e Ana, você gosta disso? Não. Não gosto. Isso foi bom para você? Não, não foi. Mas toda vez que tem que tomar um banho gelado, toda vez que precisa dormir num lugar desconfortável, a minha oração é, Deus, eu te amo tanto. Eu te amo tanto. Aí entra no chuveiro com aquela água gelada e diz, Deus, eu te amo tanto. E eu sei que o que eu faço não é porque eu sou verdadeiramente corajosa. É porque o Espírito Santo que habita em mim me ensinou a amar a um Deus além de mim mesmo e me impulsiona a viver além do que eu imagino que eu possa viver. Porque eu já estive em lugares e já fiz coisas que, se Deus tivesse me contado naquele dia que Ele me chamou para morrer, eu diria, eu não farei. Eu não consigo. Não sou eu a pessoa certa que você está chamando. Mas quando eu disse, eis-me aqui, então Ele me revestiu de tudo que eu precisava para viver tudo que Ele estava me propondo. A minha pergunta hoje é para você, do louvor que nós cantamos recentemente, que você falou, geração eleita, eis-me aqui. É verdade? É verdade? Povo exclusivo de Deus,
Eis-me aqui, é verdade? Você tem visto pessoas morrer? Ou pessoas morrendo? E isso incomoda você? Ver pessoas morrendo incomoda você? Eu queria que colocasse uma imagem de uma criança. Talvez vocês conheçam, uma foto bem conhecida. Vocês conhecem essa imagem? É uma imagem muito conhecida, da década de 90. Talvez os mais jovens não a conheçam. Mas essa imagem, ela acontece aqui, nós temos uma criança. Em algumas notícias fala que é uma menina, em outras fala que é um menino, mas é uma criança do Sudão. E ali, se vocês estão vendo, tem um urubu. O que ele está esperando, gente? Ela morrer para comer. É forte essa imagem? Você sabe a história dessa fotografia? Um fotógrafo, ele estava junto com a ONU, que eles conseguiram entrar no Sudão por causa de uma guerra que estava acontecendo, guerra civil, depois de muito tempo. Aí tinha um grupo de pessoas, como estavam levando alimento, tudo, ele se afastou das outras pessoas e encontrou essa criança e encontrou esse urubu. Ele fez uma foto e depois ele trouxe essa foto e ficou conhecida mundialmente pela realidade que estava sendo vivida ali. Só que algo inesperado aconteceu. Ele ganhou um prêmio de fotografia por causa disso. Um prêmio bastante reconhecido mundialmente por causa dessa fotografia que ele fez. Só que quando ele estava sendo entrevistado, algumas pessoas e algumas ligações foram sendo feitas em outros momentos, ele foi recebendo, os jornais foram recebendo, perguntaram para ele, e você não fez nada por essa criança? Você bateu a foto e deixou ela ali para morrer e ser comida pelo urubu? Você não fez nada por essa criança? Ele tentou se justificar, mas a verdade é que ele não fez nada por aquela criança. Ele podia ter pego ela e levado para alguém alimentar, sim ou não? Ou ele mesmo alimentar, porque com certeza ele foi até lá e ele tinha comida. E aí, então, uma frase que ficou registrada por muito tempo na cabeça dele foi: haviam 2 abutres naquele dia. O que estava esperando a criança morrer e o que bateu a foto. Só que esse homem não aguentou a pressão mundial de não ter feito nada. E ele tirou a própria vida. Aos 33 anos, esse homem tirou a própria vida. Pessoas estão morrendo. Isso incomoda você? Isso incomoda você? Pessoas estão morrendo sem conhecer o Evangelho. E isso incomoda você? Eu queria convidar você a abrir comigo Mateus 28, por favor. Mateus 28, nós vamos ler do 16 até o 20. Um texto bastante conhecido, com certeza não é a primeira vez que vocês ouviram e nem será a última que vocês ouvirão. Mas eu queria ler com vocês e eu gostaria que vocês me acompanhassem. Mateus 28, 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Senhor, conduze-nos. Conduze-nos no entendimento da sua verdade. Conduze-nos, Senhor, e que esse não seja apenas um chamado para aqueles que estavam ali, para aquilo que aconteceu nesse momento, mas que o nosso coração queime com essa verdade e possamos nos mover diante daquilo que você tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Normalmente, quando nós olhamos para essa grande comissão, quando nós olhamos para Mateus 28, nós já pensamos nos missionários que serão enviados para muitos lugares, sim ou não? Tanto para a Ásia, quanto para a Europa, para a América. Então, nós pensamos que é a responsabilidade daqueles que estão sendo chamados para ir além do lugar em que nós nascemos e vivemos. Sim ou não? E ficamos pensando, será que eu sou esse missionário? Será que eu que serei enviado? Será que é sobre mim? Mas será que esse texto está tratando de um grupo específico de pessoas que sejam só missionários, que se movem da sua nação para outras nações? Ou ele é uma responsabilidade para todos aqueles que seguem a Cristo? Será que ele é uma responsabilidade minha, que um dia disse sim a Deus, para morrer para ele, mas é sua que disse sim para ele, tem caminhado aqui em Contagem, tem caminhado aqui em Minas Gerais? Será que é só responsabilidade de alguns ou é nossa responsabilidade como corpo de Cristo? Quando nós lemos essa passagem, é quase como assistir um filme e ver só o final. Quando você lê só isso, mas você não entendeu o todo, você não consegue nem entender o poder disso aqui. Porque existe uma história completa sendo contada até este momento acontecer. Então, quando você assiste um filme, por melhor que seja, se você chegar só no final, é a mesma emoção do que aquele que assistiu desde o começo e ficou esperando para ver o que ia acontecer e até que aconteceu, é a mesma emoção? Não. Então, quando nós lemos Mateus 28 e só essa passagem, é quase como ver o final de um filme sem entender a emoção toda que chegou até aqui. Eu queria convidar você a ir para Mateus 1. É lógico que eu queria convidar você para ir para Gênesis 1, mas aí a gente não vai ter muito tempo, porque a história é completa desde Gênesis. E eu vou mostrar para vocês como realmente ela é completa desde Gênesis. Em Mateus 1:1, ele fala assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Só com essa passagem, só com essa fala, filho de Davi, filho de Abraão, é preciso conhecer desde Gênesis para você entender o poder deste versículo. Porque quando ele está falando, o filho de Davi, ele está falando sobre uma promessa que foi feita em 2 Samuel 7,16 a Davi, de que do trono dele nunca faltaria um rei. Sempre haveria um descendente da linhagem de Davi, um reino eterno. Ele prometeu que sempre haveria um rei da linhagem de Davi. Então, quando ele está falando o filho de Davi, ele está dizendo o cumprimento da promessa que foi feita ao rei Davi. Mas quando ele fala o filho de Abraão, ele também está falando de uma promessa que foi feita em Gênesis 12 para Abraão: sai da tua terra, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Uma grande nação, para abençoar todas as nações, as famílias da terra. O que este versículo está dizendo? Que Deus é fiel para cumprir o que ele prometeu a Abraão, que faria deles uma grande nação, que ele é fiel para cumprir o que ele prometeu a Davi, que daria um reino eterno.
mas ele também vai mostrar que ele é fiel para cumprir o que ele disse para os profetas. Porque quando nós avançamos na história, vai explicar como acontece o nascimento de Jesus, sobre Maria, uma virgem que estava ali separada para poder casar com José, mas não teve relações com ele, mas ela ficou grávida do Espírito. E então José teve um sonho, porque sendo justo, temeu pelo que Maria viveria. E ainda no capítulo 1, versículo 23, ele fala assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome, o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Então, só nessa passagem nós vemos a fidelidade de Deus, dizendo, eu cumpri o que eu falei para Abraão, eu cumpri o que eu falei para Davi, eu cumpri o que eu falei através dos profetas sobre a vinda do Deus conosco. Mas ainda ele está cumprindo também a promessa que ele fez em Gênesis 3,15, que era sobre enviar um Redentor. Por quê? Porque como a humanidade foi criada para um relacionamento com Deus, quando o homem peca, e aqui eu estou falando de homem e humanidade, há uma separação entre Deus e a humanidade. E essa separação, ela tem como consequência a morte. A morte não física, mas uma morte da presença de Deus. Porque a maior dor da morte é justamente que ela nos separa de quem nós amamos. E nós não podemos mais ter uma história com essa pessoa. Nós temos lembrança do que foi, mas nós não conseguimos construir algo com o futuro com essa pessoa. E a humanidade foi separada pelo pecado de Deus, mas Deus prometeu alguém que ia unir novamente a humanidade a Deus. Que ia gerar vida novamente. E aí, então, ele cumpre isso através de quem? De Jesus Cristo. Jesus Cristo é a promessa feita a Abraão, Jesus Cristo é a promessa feita a Davi, Jesus Cristo é a promessa feita à humanidade, Jesus Cristo é a promessa feita aos profetas. E o livro de Mateus nos apresenta Jesus como o Rei prometido. O livro de Mateus nos apresenta Jesus como o cumprimento dessa promessa, o Rei prometido, um reino eterno que governa para sempre. Ele não governou no passado, ele não governa só hoje, ele governa da eternidade até a eternidade, de ontem até nunca mais acabar esse tempo. É eterno, ele governa e continuará governando. O domínio está sobre ele. Só que nós precisamos entender isso, porque nós não vivemos num governo de monarquia, com reis, então é difícil entender o poder de um rei. A verdade é que até mesmo como cristãos nós somos bastante irreverentes com as nossas autoridades. Ao invés de orar, nós difamamos, nós murmuramos, nós reclamamos, ainda que a Bíblia nos diga para nós orarmos pelas nossas autoridades e amarmos os nossos inimigos. Mas as figuras de autoridade, elas têm perdido cada vez mais a referência e o respeito, até mesmo no meio cristão. Os pais têm perdido essa autoridade na sua casa, os professores não têm mais autoridade na escola, essas referências têm sido perdidas, até mesmo dentro do ambiente cristão. Então, quando falamos de um rei, às vezes é muito difícil entender o poder de um rei soberano sobre uma nação. Só que Jesus é um rei soberano sobre a humanidade. E quando Jesus vem, os judeus estão esperando um rei como Davi. Ah, o coração. O terreno mais difícil de ser conquistado. O meu e o seu coração. Foi isso que ele veio conquistar. E quando ele morre, os discípulos perdem a esperança.
porque achavam que ele ia governar como Davi governou. Mas Jesus já tinha falado para eles na caminhada que era necessário que ele sofresse. E ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas os evangelhos vão mostrar que os discípulos não entendiam o que ele estava falando. E quando Jesus não aparece, eles estão desesperados, eles perderam a esperança, então era mentira tudo que nós cremos. Eles começaram a duvidar, e como prosseguir duvidando? E quando nós voltamos para esse texto da grande comissão, nós vemos que as mulheres, antes desse momento, as mulheres viram que Jesus havia ressuscitado. Jesus diz, pede para eles encontrarem comigo na Galileia. Deus dá uma direção. E eles precisaram se mover, mesmo com o coração angustiado. Será que é verdade? Por que eu vou para lá? E eles se moveram. E chegaram. Então, o que o texto está nos dizendo? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. Então, aqui cabe uma pergunta. Para onde Jesus está te chamando? Qual é o lugar em que ele vai se revelar a você e através de você? Pode ser uma outra nação, mas pode ser em áreas de influência da sociedade. Pode ser na educação, pode ser na ciência, pode ser na arte. Eu não sei aonde você está. Mas o lugar que você está é o lugar que o Senhor te chamou para se revelar? O lugar que você está é o lugar em que o Senhor vai apresentar que Ele vive? Na educação? Na ciência? Eu não sei o que você faz, mas aonde você está é o lugar que o Senhor te chamou. E é ali que Ele vai revelar que Ele vive, que Ele não está morto e que há esperança nele e através dele. Então, essa é uma das coisas que nós precisamos entender, é onde. Aqui ele está falando depois, vão a todas as nações. Mas todas as nações incluem o Brasil. Todas as nações incluem Contagem. Você está onde o Senhor pediu para você estar? Essa já é uma primeira pergunta que você precisa conseguir responder. Você está na área da saúde? Que campo missionário você tem? Você está na educação? Que campo missionário você tem? Aonde você está? Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando viram, adoraram. Reconhece quem Ele é, reconhece que é verdade, reconhece que Ele é o cumprimento da promessa. Mas quem duvida não consegue. Quem duvida do que Deus está confiando nas suas mãos, não consegue se prostrar diante desse Deus soberano. Se prostra diante das suas dores, se prostra diante das suas dúvidas, se prostra diante dos seus temores. Quando o Senhor me chamou, como eu falei para vocês, eu achava que eu não poderia ser uma missionária. Antes, desse chamado. Mas quando Ele realmente me chamou, eu disse, se você está me chamando, eu vou. E eu tenho experimentado o Senhor fazer cumprir essa capacitação. Passo a passo, dia após dia. Até mesmo aprender a cozinhar para 200 pessoas. Quando, gente? Quando eu imaginei? Um dia vieram para mim e falaram, Ana, você sabe cozinhar? Aí eu olhei e disse, essa pergunta está esquisita. Aí eu falei, olha, o meu limite são 10 pessoas. E eu achava que nem 10 não ia dar muito certo. Aí ele disse, é só multiplicar. Eu disse, está doido, multiplicar para 200, pelo amor de Deus. E pensa numa comida ungida quando eu cozinho. Que eu fico assim, Senhor, por favor, faz dar certo. Senhor, por favor, que fique gostoso. Por favor, Senhor, que não fique empapado. Por favor, Senhor, que fique temperado. Olha a comida abençoada. É tanto clamor naquela comida.
E aí, depois eu fiquei até líder da cozinha por 2 anos. Jesus, aí que eu orei. Nossa! Porque nós realmente temos um fluxo muito grande lá em Curitiba. Eu moro em Curitiba, na base de Curitiba, e tem dias que nós servimos quase 200 pessoas. E servimos café da manhã, almoço e janta. Mas o Senhor me capacitou para isso também. Fazia parte da missão fazer isso também. E hoje eu consigo cozinhar para 200. Aí, se alguém perguntar, sabe cozinhar para 400? É só multiplicar agora, né? É só dobrar a receita. Quem já fez de 10 para 200, faz para 400 também, né? Ah, não precisa convidar, não. Aí, o Senhor, Ele se move quando nós confiamos nele. Com dúvida, a gente não consegue avançar. Com dúvida, não tem como você fazer o que Deus tem confiado a você. E você tem dons, você tem talentos, você tem coisas únicas que eu jamais terei. Você tocará pessoas que eu jamais tocarei. Você entrará em casas que eu jamais entrarei. Você dará abraços que eu jamais poderei dar. Por isso somos um corpo. E quando cada um faz a sua parte, o trabalho é muito mais eficaz. Muito mais pessoas podem ver o nome de Cristo sendo glorificado e esse Rei sendo exaltado. Muito mais pessoas podem adorar esse Senhor. Então nós precisamos saber se aonde nós estamos é o lugar que Ele nos chamou. Se estamos caminhando com dúvida ou com verdadeira adoração, confiando em quem Ele é. E saber que o poder não vem de nós. Não é sobre o tanto que você sabe. Não é sobre o tanto que você já fez. É sobre o Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque o Espírito Santo foi prometido para Jesus. Ele disse assim, eu não os deixarei órfãos, mas eu enviarei um Consolador. Só que o Espírito Santo, ele não é só consolo. Porque em Atos vai dizer que ele é poder. Poder para avançar. Então, enquanto Ele consola você, todas as vezes que eu preciso sair da minha casa e me despedir de novo dos meus pais, todas as vezes que eu preciso sair da casa da minha irmã e ver que passou 1 ano e as minhas sobrinhas estão enormes, eu não pude ver o crescimento delas, o Espírito Santo, Ele é consolo para o meu coração de que eu estou vivendo a vontade de Deus. E elas não esquecerão que eu sou a tia. E eu posso voltar e abraçar e celebrar com meus pais, com os meus irmãos. Mas Ele é consolo quando eu estou entrando no ônibus e eu sei que eu não tenho certeza de quando eu voltarei a vê-los. De quando eu vou poder dar um abraço. De cada dia das mães e dos pais que eu não posso estar com eles. Cada aniversário, hoje é aniversário do meu irmão caçula. Ele é consolo para saber que eu estou vivendo a vontade dEle. E não ficar sofrendo, claro que dói, claro que me emociona, mas não me paralisa. Mas o Espírito Santo é o quê? É esse poder. Para eu não ficar parada, mas avançar na vontade dEle. E hoje eu estou pregando para vocês. Pelo meu poder, não, pelo poder do Espírito Santo que habita em mim e habita em cada um de vocês. Se eu conseguir, você também consegue. Porque a ordem de Jesus é vão e façam discípulos. O que é o discípulo? É aquele que segue. Quem está te seguindo? Quem está te seguindo? Batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem está seguindo você? Ninguém? Nem os seus filhos? Será que você está cumprindo o ID? Pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus e você não se incomoda com isso?
Ou você se incomoda? Obrigada. E eu sei que às vezes é difícil. Teve uma situação em que eu vi uma senhora com um cachimbo de crack. E eu fiquei tão paralisada olhando para aquela senhora. E a gente ficou se olhando. Eu não consegui falar uma palavra para aquela mulher. E ela saiu. Eu baixei a cabeça e disse, Deus me perdoa. Porque na minha cabeça, eu duvidei. Eu disse assim, mas e se eu falar para ela? Vai mudar alguma coisa? Ela vai sair daqui e vai fumar o cachimbo dela. Logo ali, a vida dela vai continuar desgraçada. E eu disse, Deus, o que eu fiz? Eu podia ter chorado com ela, eu podia ter orado com ela. Ela podia ter jogado esse cachimbo fora. Eu só consegui olhar nos olhos daquela mulher e não consegui falar nada até que ela foi embora. E eu disse, Deus, me perdoa por isso. Me perdoa por silenciar. Por ver alguém morrer e não me importar. Mas você é missionária, Ana? Pois é, mas eu sou humana. E eu falho tanto quanto você. E ainda assim, Deus tem misericórdia de mim e me chamou para pregar o Evangelho. É tão forte a ideia de fazer discípulos que Jesus está dizendo aqui. Seguidores. Que você nem percebe, e nós fazemos isso no nosso dia a dia. Quem tem rede social aqui? Sabe qual é a ideia da rede social? Se você curtiu, me segue e compartilha. Essa ideia não é do Instagram. Essa ideia não é do TikTok. Essa ideia não é do Facebook. De quem é? Jesus. Você entendeu? Você curtiu? Me segue e compartilha. Quem você tem seguido? Quem tem seguido você? Por que as pessoas estão te seguindo? Porque elas veem Cristo em você? E elas querem ouvir disso? E o que eu posso fazer, Ana? O que eu posso fazer para ajudar as pessoas a saírem desse caminho de morte, para gerar reconciliação? Na área em que você está, você já pode e deve ser influente. Mas como igreja, o que podemos fazer? Será que podemos nos mobilizar e fazer uma visita em um louvor lindo que foi feito aqui, fazer isso num orfanato, fazer isso num asilo, fazer isso na casa de uma pessoa que está enferma e não pode há muitos meses vir à igreja? Ah, é que eu não sou evangelista, e acreditem, eu sou missionária e eu não sou evangelista. Mas por isso nós temos muitas pessoas aqui. E você faz um grupo com o quê? Olha a ideia. Você tem um evangelista que é aquele que vê uma formiga que quer converter ela. Você deve conhecer esse tipo de pessoa. Que é fácil de falar com os outros. Tem aquele que é aquela pessoa que gosta de organizar e fazer planilhas. E ela vai estar no seu grupo. Ela vai dizer, olha, eu tenho uma casa aqui, eu tenho uma casa aqui, eu tenho um amigo aqui. Tem aquele que canta, você coloca ele no grupo, porque precisa de uma voz bonita ali. Mas, eu também não canto e não tem um lugar que eu não vá evangelizar que eu não cante, porque Deus é misericordioso. E aí você tem aquela pessoa que gosta de pregar. E você tem aquela pessoa que gosta de interceder. Você já tem pelo menos 5 pessoas no seu grupo, vai dar super certo. Cada um fazendo uma coisa. E tem aquele que pensa no lanchinho, mas a gente não vai levar nada, não? Tem a pessoa do lanchinho, né? Não, mas a gente vai chegar na casa do irmão, não vai levar nada, não? Eu tenho um amigo baiano que ele disse que um dos discipuladores dele fazia exatamente isso. Ele ia na casa dos irmãos, já levava o pão e o café, para não dizer que não tinha como receber. Ele já chegava com o pão e com o café. Como você pode alcançar essa cidade? Como você pode alcançar os lares?
Você não precisa ser o pregador, você pode ser um intercessor, você pode ser aquele que canta, você pode ser aquele que prepara o lanche, você pode ser aquele que é o carona. Ó, gente, não sei fazer nada disso não, mas o meu carro está à disposição, eu levo vocês, quem é que vai? Só que sempre nós temos uma desculpa ao invés de nós encontrarmos uma resposta. Ah, eu sou boa para poder fazer, então, como que é quando ensina a criança depois para poder escolar, né? Para fazer reforço escolar. Às vezes usa o próprio espaço da igreja, faz um reforço escolar. Você pode chamar os da igreja, mas que não seja só da igreja. Chama os que estão perto, faz um reforço escolar. E antes de começar, você dá uma palavra, faz um discipulado. Quando nós queremos, nós fazemos, porque se nós entendermos que Jesus, o soberano, o rei, aquele que foi prometido, nos disse para ir e fazer discípulos, nós precisamos obedecer. E não fazer é caminhar em desobediência. E não importa quantos cultos você participe, se você não está fazendo discípulos, você está em desobediência àquilo que o Senhor pediu para você fazer. Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é uma ordem para toda a igreja. E não só para aquele que foi para a Europa, não só para aquele que foi para a Ásia, não só para aquele que foi para qualquer outro lugar no mundo que não seja Contagem. Ele é um chamado para você. Ele é um chamado para todas as igrejas que hoje estão reunidas, pregando o nome de Jesus Cristo. É minha e sua responsabilidade. Quem está seguindo você? Quem está seguindo você por causa de Jesus Cristo? Quem você tem seguido de verdade? Você tem visto pessoas morrerem e isso não incomoda você? Deveria nos incomodar. Deveria fazer o nosso coração doer. O que você pode fazer hoje? Qual a resposta que você pode dar para o Senhor no dia de hoje? Qual é a sua parte em tudo isso? Porque eu sei que não tem uma pessoa aqui dentro que não tem um dom, um talento ou algo que o Senhor tenha dado para contribuir na expansão da proclamação do Evangelho, do Rei que reina, que governa para a eternidade e eternidade. E o texto de Apocalipse, para eu poder fechar, que a Lilian falou, que muitas vezes parece que é um lugar de desesperança, de guerra, ele é um lugar de esperança, porque Apocalipse nos diz que Jesus já venceu, ele não vai vencer, ele já venceu e ele governa. A cruz está vazia, mas o trono tem Jesus. Ele governa, e se Jesus venceu, a igreja vence com ele. Você pode, se você confiar, mas se você duvidar, não tem como avançar. Adore em verdade a esse rei que vive. A cruz está vazia, mas o trono tem um rei eterno. Jesus Cristo é esse rei. E as pessoas precisam saber que há restauração para as suas casas, há restauração na educação, há restauração na economia, a restauração, na ciência, na arte. Qual é a sua parte em tudo isso? E se você entendeu, igreja, eu queria convidar você a ficar de pé. Se você entendeu que você faz parte desse chamado, que você faz parte dessa grande comissão, eu queria convidar você a ficar de pé. Não sou eu quem vai dizer para você o que você tem que fazer. Não foram homens que me disseram o que eu tinha que fazer. Foi o Espírito Santo que me disse: Ana, eu estou chamando você para morrer. E eu queria que você orasse e perguntasse: Deus, qual é a minha parte nessa grande comissão? Para além dessas paredes, que lugares eu posso alcançar? E eu queria dar esse tempo para você. Pergunta você para o Espírito Santo: qual é a sua parte nesse todo?
Senhor, existem pessoas morrendo por não te conhecer, com famílias destruídas porque não sabem como cuidar dos seus filhos, não sabem como cuidar do seu cônjuge, não sabem como ter uma família saudável. Existem pessoas morrendo, Senhor, porque estão maltratando, muitas vezes, os seus funcionários, os seus colegas de trabalho, às vezes alunos, às vezes pessoas que estão ao seu redor trabalhando, estão maltratando o Senhor e estão perdendo aqueles que estão ao seu redor por não conhecer você, que é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus de justiça. Ajuda-nos a entender qual é o nosso papel de não só esperar que as pessoas entrem por essa porta, mas de ser aqueles que vai em busca delas e traz elas para este lugar de adoração, de crescimento, que sabe, Senhor, que conhece quem você é. Mas que nós não venhamos a ficar esperando as pessoas chegarem, mas que nós sejamos aqueles que vai ao encontro delas. Mostra-nos, Senhor, mostra a cada um qual é o seu papel, como eles podem fazer acontecer, como eles podem expandir, para que o seu nome seja glorificado e para que vidas possam se render a Ti e possam ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vidas sejam restauradas e reconciliadas contigo, Pai, para que haja salvação, para que haja vida eterna. Em nome de Jesus, Pai, cumpre a sua vontade. E que não venhamos a duvidar de que há dons em nós, de que você vive, de que alguma coisa pode acontecer. Não nos deixe duvidar, mas ajuda-nos a avançar em amor, em sabedoria, em graça, porque um dia nós somos alcançados e que o nosso avançar seja por gratidão, porque um dia nós somos alcançados, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos nos sentir responsáveis a esse chamado, a essa ordem de ir